Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Will, vocês estão no canal Classic Edition Toys e estamos aqui para mais um review de figuras de ação. E o escolhido dessa vez foi o Aiolos Cavaleiro de Ouro de Sagitário da linha Champion Class da Blockis. Isso mesmo, estamos com Cavaleiros do Zodíaco de volta aqui ao canal com essa linha Champion Class aqui da Blockis que está muito legal, que eu estou curtindo pra caramba aí colecionar, e estamos dando o pontapé inicial à Wave 2 de figuras aqui com este Aiolos. Legal que já vieram com o Cavaleiro de Ouro de Sagitário, um cavaleiro importante aí para todo o enredo, para toda a saga de Saint Seiya, né? Temos aqui a caixa dessa figura, como sempre, muito bonita, uma imagem muito legal aqui do personagem na sua aparência aqui, da figura mesmo, né? A figura que obviamente está trabalhada, tem uns efeitos de luz aqui, mas está aqui uma fotografia da figura mesmo. Temos aqui inclusive o logo de Saint Seiya, o logo da Blockis, aqui dizendo a qual linha pertence, né? A Champion Class aqui, o nome do personagem, Sagitários Aiolos. Temos aqui inclusive o fato de ser um produto licenciado, o legal também da Blockis, que são todos produtos sob licença, não tem nada bootleg ou knockoff aqui, produto original aqui, registrado pelo Masami Kurumada aqui. Aqui do lado uma figura bem imponente aqui do Aiolos, né? O Aiolos caminhando aqui, a figura bem bonita. Aqui desse lado ele na posição aqui do seu clássico golpe também, é muito parecido com o Meteoro de Pégaso do Seiya, né? E temos aqui a arte do personagem ao fundo aqui no mangá, se é que dá para ver um pouquinho aqui no mangá aqui, né? Um pouquinho da arte do mangá aqui atrás, e inclusive a figura com todas as partes que vem aqui para a gente dar uma olhada. Aqui ele também, faces extras, aqui nós já temos um pouquinho mais de opções, hein? Na Wave 2 a Blockis já começou a ousar um pouquinho mais e então temos faces extras a mais aqui para o Aiolos, né? Temos ele aqui sério olhando para frente, aqui olhando para o lado, aqui com os olhos fechados, e também a opção de você poder expô-lo com o elmo e sem o elmo também. Bem interessante aqui para a gente ver aqui na figura. Aqui a parte de baixo, questões legais de segurança da própria Blockis, tudo em chinês aqui, em mandarim, né? Não sei. Aqui em cima também uma imagem do personagem aqui, da figura. E a luz de Sagitário acesa aqui, bem bonito, né? Então aqui a figurinha tá lacrada, aliás, tem que fazer um parêntese aqui, agradecer ao vendedor do AliExpress, mandou super bem, enquanto nas outras figuras aí eu tive alguns problemas, né? Por exemplo, a figura do Aiolia chegou toda detonada a caixa, aqui não, o vendedor mandou em uma caixa de envio de papelão super rígida, o que preservou aqui a caixa do Aiolos. Gostei bastante aqui, chegou novinha inclusive para poder fazer o review aí para vocês, não é verdade? Então pode abrir aqui só para mostrar como é que essas figuras vêm aqui. Tiramos o lacre, vamos abrir aqui a tampa e aqui a gente demonstra como é que essas figuras vêm aqui. Olha só, tem todas as suas partes aqui para a gente dar uma olhada, né? A gente vê aqui que todas as partes são identificadas. Aqui a gente nota F1 aqui são as partezinhas que são necessárias para você unir as partes aqui da base, aqui da parte da armadura do Aiolos mesmo, da mesma forma aqui, né? O que é interessante também, temos aqui o manual, que vem aqui para explicar como é que você pode montar a figura aqui. Olha só, e o manual tá um pouquinho diferente, em vez de um livrinho aqui, agora temos um encarte aqui, olha só que legal, para você montar a figura do Aiolos. Vem super explicado aqui, a Blockis manda muito bem nisso aqui, olha só, a gente nota aqui, ó, para você montar a cabecinha, você pega aqui a parte A1-3, junta com a A1-2, aqui temos a B1-4, que é do elmo, então você vai se identificando aqui por todas essas partes aqui, ó, B1, você vai pegando aqui F1, né? Aqui temos, por exemplo, D3, né? Então você consegue ver aqui tudo bem explicadinho para você conseguir montar aqui a sua figura do Aiolos, né? Temos aqui também as imagens da figura, aqui sim dá para ver melhor aqui o mangá, inclusive temos a armadura de Sagitário aqui,
Se eu não estou enganado, esse aqui é o momento em que os Cavaleiros de Bronze, na Saga das 12 Casas, eles encontram o testamento de Aeolus lá na casa de Sagitário. E aqui temos o relógio de Atena com a luz de Sagitário acesa. Bem bonito esse manual aqui. Vamos aqui montar o nosso Aeolus para ver como é que ele fica aqui na sua versão completa. Então, bora lá! Prontinho, aqui está ele, nosso Cavaleiro de Ouro de Sagitário, já devidamente montado para a gente ver aqui todos os seus detalhes. Como sempre, a gente começa falando aqui da altura da figura. É uma figura que tem por volta aqui dos seus 14 centímetros e meio aí, passando um pouquinho talvez, que está dentro aí do padrão, tanto da linha Champion Class de Saint Seiya, quanto de figuras asiáticas em geral, que normalmente tem uma escala aí de 5 polegadas e meia aproximadamente, um pouquinho menores do que a gente vê nos mercados americanos, por exemplo, em que temos figuras de 6 ou de 7 polegadas em geral. As figuras asiáticas aí de mangás e animes normalmente são um pouquinho mais baixas, tem uma escala um pouquinho menor aí, que é o padrão que eles gostam, né, de figuras de ação por lá. Então a gente começa falando aqui dos detalhes dessa figura, sem palavras para descrever aqui o quanto que está bonita, né? Olha só a quantia de detalhes que essa armadura de Sagitário tem. A armadura de Sagitário já era uma das mais bonitas da obra mesmo, né? Tanto do mangá quanto do anime. E aqui, como temos a versão do mangá do personagem, como a gente pode ver pelas calças brancas, inclusive aqui do Aeolus, já que no mangá os personagens, os cavaleiros de Atena, todos usavam roupas brancas por baixo das suas armaduras, diferente do que a gente via no anime, né, que eles usavam roupagens coloridas. Além disso, temos aqui o detalhamento da armadura. As armaduras do mangá são muito mais detalhadas do que a gente tinha no anime. A gente pode observar aqui, inclusive, os detalhes aqui na cintura da armadura, tanto na frente quanto nas laterais. Olha só aqui nas canelas também, na parte aqui dos pés também, olha as asas aqui também. Obviamente, no anime também tinha esse detalhezinho aqui, mas aqui a gente tem uns detalhes a mais aqui na escultura dos pés, aqui no peitoral da armadura também, nas ombreiras. Olhem só aqui no elmo dessa figura aqui, olha a quantia de detalhes aqui, tem escultura em toda a extensão aqui, muito bonita a armadura de Sagitário. Além disso, temos aqui atrás também, olha só que bonitas essas asas da armadura aqui, super imponentes. Tem os detalhes das penas aqui, estão juntas aqui atrás, e aqui elas vão abrindo, inclusive para dar a impressão que o personagem muitas vezes pode até voar, né? Você pula com ele no ar e tal, super bonita aqui a armadura. Então temos vários detalhes aqui, mesma coisa a gente nota aqui nos braços, olha só, detalhes aqui no antebraço também, inclusive nas costas das mãos aqui também da armadura. Tudo muito bem montado, tudo muito bem esculpido, uma figura diferenciada. E a gente chega aqui no rostinho do Aeolus, olha só os detalhes do rosto dele. A Blockis se superou, deu uma incrementada aí nessa Wave 2, que olha só, olha a quantia de detalhes que esse rosto, você vê aqui e reconhece o Cavaleiro de Sagitário, o Aeolus, aqui nessa aparência aqui dessa face, né? Inclusive temos pintura aqui tanto na pupila, o brilho da pupila também do personagem, tá super bem feitinho, tá muito bonito mesmo. Uma figura sem igual aqui, né? Sem
você poder reclamar de nada aqui com relação à aparência do personagem. Tá muito bonito aqui esse Cavaleiro de Sagitário, porém nem tudo são flores aqui. Há um aspecto aqui que de certo modo me incomodou um pouquinho. Comparado às figuras da Wave 1, quando eu ia montar, eu notava que as partes douradas da armadura estavam todas completamente pintadas. Quando eu fui montar esse Aiolos aqui, eu notei que algumas partes estavam pintadas só na parte externa e não na parte interna. É o caso, por exemplo, aqui dessa partezinha do antebraço, que eu posso destacar aqui para mostrar para vocês. Olha só, o plástico está amarelo aqui dentro. Por fora aqui está totalmente pintado, inclusive nas bordas aqui a gente nota que está dourado. É só um pedacinho amarelo aqui dentro que está sem pintura. Não sei se foi para economia de gastos, o que foi, mas as figuras da Wave 1 não tinham essa característica. Por exemplo, eu posso trazer aqui o nosso Cavaleiro de Ouro de Leão da Wave 1, nosso Aioli aqui, e a gente nota aqui, ó, completamente pintado, todinho dourado aqui. Não sei o que houve aí que decidiram fazer, não sei se é a minha unidade do Aiolos, o que eu acho difícil, não sei se é o Aiolos enquanto personagem. Eu vou trazer o review em breve aí do Aldebaran, o outro Cavaleiro de Ouro aqui dessa Wave, para a gente ver se o mesmo acontece, mas fica um pontinho negativo aí para essa figura. Não é nada que vai ficar à mostra, né? Não tem nada amarelo que você vai ver aqui não pintado por fora, né? Só para pontuar mesmo, colocar aqui e comentar. Outra coisa que eu notei, não sei se vai ser visível aqui na minha iluminação, eu notei uma certa diferença aqui no tom de dourado da armadura do Aiolos comparada à armadura do Aioli aqui, por exemplo. As figuras da Wave 1 parece que tinham um dourado um pouquinho mais escuro, opaco, não sei. Está muito bonito, eu acho que até melhoraram, tentaram dar uma incrementada aqui nessas figuras a partir da Wave 2. Então tá com dourado, eu acho que se for ver mais bonito o Aiolos do que o Aioli. Esse aqui tá com dourado um pouquinho mais sóbrio, né, comparado a esse. Mas não sei se a iluminação minha aqui vai ser capaz de mostrar, ou então depende muito da luminosidade com que você for tirar fotos, mas é um aspecto aí que eu notei, parece, é coisa leve, viu? Se você aproximar aqui, aí quando os dois ficam bem iluminados aqui, é praticamente imperceptível. Eu acho que talvez um pouco mais no escuro, e dependendo de onde o foco de luz ele bate, você pode notar alguma diferença. Mas tá aí, essa é a nossa análise. A figura merece inúmeros elogios, está muito bonita, mas esses pequenos aspectos aí a gente tem que citar também, não é verdade? Vamos falar agora das articulações dessa figura aqui e como eu normalmente comento em reviews dessas figuras da Blockis aqui, que pode haver gente que pensa que essas figuras são um pouco limitadas pelo fato de serem model kits. Já digo de antemão que se engana, porque a gente tem aqui uma figura muito bem articulada e a gente pode começar falando aqui da cabeça, ele gira para os lados, ele pode subir bastante a cabeça aqui, pode descer. Facilita o fato do Aiolos ter o cabelo curto, né, comparado a demais Cavaleiros de Ouro, e também o fato dele ter articulação dupla aqui. Ele tem uma articulação aqui da ball joint da cabeça com o pescoço e temos articulação também do pescoço com o torso. Então ele pode descer bastante, pode descer o pescoço e subir a cabeça. Então você tem uma grande amplitude de movimentos aqui com a cabeça da figura. Temos articulação aqui do ombro junto ao corpo aqui também, ele pode subir bastante aqui. Inclusive a ombreira levanta-se aqui para você poder articular, subir mais o braço da figura aqui, e ele tem articulação borboleta aqui também, olha só que legal, pode ir para trás, pode ir para frente, então tem uma grande amplitude de movimentos aqui no braço também. Temos uma articulação aqui de corte de bíceps, eu vou até tirar essa parte do antebraço para ver se fica mais fácil de visualizar, mas ela é bem rígida, é bem apertada, aqui você movimenta a armadura aqui no ombrinho dele, né, na parte do bíceps dele. Não sei se eu vou conseguir demonstrar muito aqui porque ela é bem rígida mesmo, mas dá para ver que ela se movimenta aqui no bíceps dele. Então, além dele subir aqui, ele pode girar 360 graus, o que fica no caminho aqui nem é a ombreira, é a asa da armadura de Sagitário. Temos articulação dupla aqui no cotovelo, pode dobrar bastante aqui, olha só que legal, e bom que é dourado também, então não tem nada destoando aqui do restante da armadura. Além disso, temos
articulação aqui no punho, que pode girar para os lados, pode subir e pode descer. Aqui a gente observa que é aquela ball joint que é comum também em figuras asiáticas. Normalmente nos SH Figuarts a gente também vê esse tipo de articulação no punho aqui, em que a ball joint fica um pouquinho à mostra aí. É padrão que normalmente eles utilizam. Temos a articulação aqui entre o tórax e o abdômen, então ele pode girar bastante, pode virar para um lado, pode virar para o outro, pode subir até aqui, pode descer bastante aqui, dobrar a barriga. Temos articulação aqui no quadril, aqui junto à cintura, que você pode movimentar. A articulação do quadril aqui é só você movimentar a armadura dele aqui também, a parte do quadril que protege aqui, e você pode abrir bastante aqui as pernas dele, pode descer, inclusive subir, que aqui a articulação também é como se tivesse esse joguinho, você pode descer e subir aqui também. Temos aqui, por conta disso, uma movimentação da coxa, né? Então você pode articular a coxa aqui também, ela fica bem discreta aqui da parte que se articula no quadril com a parte que faz o corte de coxa aqui. Temos a articulação aqui no joelho, também dupla, da mesma forma, olha só. Pode dobrar bastante aqui, dobra bem mesmo. Não temos corte de bota, mas temos aqui movimentação do pezinho dele, que pode subir, pode descer um pouco. Não tem muita movimentação, até por conta do desenho da armadura e dessa parte aqui da asa que tem no pezinho, então atrapalha um pouco você descer ainda mais, né? Aí a asinha fica no caminho. E temos articulação aqui na ponta do pé. Além disso, temos articulação aqui nas asas também, olha só. As asas podem, além de se movimentar aqui, abrir para cima e para baixo, elas também podem ir para trás aqui também, você pode movimentar a asa nesse sentido aqui também. E temos articulação aqui em cima, né? Então você pode abrir ainda mais as asas do Cavaleiro de Sagitário aqui, fica bem bonito, inclusive se você quiser abrir aqui, ó, dá um efeito aí das asas abertas e tudo mais. Ou seja, você tem várias opções aqui para você expor e colocar aqui o Cavaleiro de Sagitário em posições de batalha aí épicas para você simular as batalhas aí de Saint Seiya. Vamos falar agora dos acessórios, dos itens extras que acompanham aqui a figura. Vamos começar falando aqui das mãos extras, além desse par de mãos aqui com o punho fechado que a gente observa aqui, que serve para a gente dar o golpe de Sagitário que ele tem lá no anime, por exemplo, o Trovão Atômico, né? Que é parecido com o Meteoro de Pégaso. Você tem também um par de mãos com os dedos espalmados, a gente nota aqui, ó, normalmente para ele segurar aí a técnica de algum outro cavaleiro. Além disso, temos aqui um outro par de mãos aqui com os dedos levemente flexionados, todos muito bonitos, a pintura dourada, bonita inclusive, da parte da armadura. A parte da pele aqui também a gente nota unhas esculpidas da mesma forma, palma da mão também dourada, bonita, com os detalhes de escultura. E essas aqui, que são mais específicas, né? Um pouquinho diferenciadas aqui, porque servem para você empunhar o arco e a flecha da armadura de Sagitário, né? Essa aqui é para você colocar a parte do arco, que é este aqui. Então temos um arco bem bonito aqui, super detalhado também, super trabalhado, vários detalhes de escultura em um plástico dourado bem bonito. Então você pode colocar aqui na mãozinha, então para ele segurar aqui o arco. E temos aqui a flecha de Sagitário, essa é famosa, já salvou não apenas o Aiolus, mas especialmente o Seiya e os demais Cavaleiros de Bronze várias vezes, não é verdade? Aqui a gente tem a parte dela que você encaixa aqui nesse espacinho para você colocar aqui na mão dele. Então você coloca aqui, você vai utilizar então essas duas mãos aqui para você colocar, né? Ele puxando a flecha e aqui ele apontando com a mão esquerda, né? Bem legal, bem bonito aqui para você expor especialmente o Cavaleiro de Sagitário nessa pose aqui. Além disso, temos também uma cabeça extra sem o elmo, né? Aqui nós temos
o Aiolos aqui com o cabelo à mostra. Inclusive a gente tem aqui o fato dele não ter a faixa na cabeça, porque a faixa na cabeça é do Aiolos do anime, não é do Aiolos do mangá. E temos mais uma face extra aqui dele olhando para a esquerda, inclusive é especialmente uma face interessante para você usar quando ele estiver utilizando aí o arco e a flecha, né? Bem legal, é fácil de você trocar, você simplesmente tira o cabelinho da frente aqui, aí você pega essa face, tira, coloca a outra, e aí coloca o cabelinho de volta. Então é uma possibilidade aí, ampliaram as possibilidades de você poder expor o seu personagem. E por fim temos também a base, né, que todos eles vêm, é uma base muito legal, tem aqui logo de Saint Seiya em dourado, já que se tratam dos Cavaleiros de Ouro. Aqui o terreno, o chão é lá do santuário, né, para lembrar as ruínas gregas aqui, bem bonito também. A parte translúcida aqui em acrílico para você deixar o mais invisível possível quando expõe, e aí você coloca o seu personagem aqui, pode prendê-lo aqui pela cintura, por exemplo, ou então até subir, né, se você quiser deixar ele em pose meio como se estivesse voando, pulando, é bem legal, é bem bonito, é um toque a mais, especialmente para você expor. E chegou aqui a hora que a gente sempre curte fazer, a nossa hora da comparação, e aqui nós temos duas versões do mesmo personagem, Aiolos de Sagitário, ambos pela Blockis, só que de linhas distintas. Aqui temos o Aiolos da Galaxy Version, que é uma linha de figuras um pouquinho menor, e o Aiolos agora recém-lançado da linha Champion Class. Para a gente ver aqui o que eles têm de semelhante e o que eles têm de diferente. Obviamente aqui o Aiolos é menorzinho, ele tem um aspecto mais chibi, né, mais bonitinho assim, cabeçudinho e tal, né? Mas é bem bonitinho também, quem está fazendo essa coleção aqui está curtindo bastante também. E aqui temos um Aiolos um pouco mais premium, mais detalhado em uma escala maior. Outra coisa que a gente nota também, esse Aiolos aqui tem as calças vermelhas, enquanto esse aqui tem as calças brancas. Aqui temos o Aiolos do mangá, aqui temos o Aiolo do anime. E chegou aqui agora a hora da verdade, hein? Colocamos aqui o Aiolos que está sendo revisado ao lado dos outros 3 Cavaleiros de Ouro da linha Champion Class da Blockis, os que já foram revisados anteriormente pela gente aqui no canal, para a gente ver aqui se eles estão equivalentes, né? Em relação à escala, à altura, eu acho que está tudo certo, são personagens equivalentes em altura aqui, e aí chega o ponto que está mais polêmico aí, as armaduras, né? A armadura do Aiolos está realmente parecendo mais dourada, mais brilhante do que a dos outros 3. Olhando assim, talvez pela iluminação até pareça mesmo, né? Dá a impressão de que dos outros 3 é, como eu falei antes, um dourado um pouco mais sóbrio do que esse aqui. Eu acho que talvez a Blockis possa até ter mudado, quis deixar as figuras um pouco mais bonitas, assim, com um tom de dourado mais chamativo. Talvez a partir do Aiolos e do Aldebaran vai seguir um tom de dourado. Aí os outros 3 da Wave 1 pode ser que fiquem um pouco destoantes, não sei. Mas eu acho que é coisa um pouco de crítica exagerada, sabe? Porque eu acho que estão bem equivalentes, sim, estão bonitos, combinam juntos. Então eu acho que se você expô-los todos juntos aqui, não vai ser nem perceptível aí o aspecto se o dourado está exatamente igual ou não. Então, aí está, pessoal. Este foi o nosso review do Aiolos da linha Champion Class da Blockis. Uma figura que, falar para vocês, curti demais. Tá muito bem feita mesmo, cheia de detalhes, muito bem esculpida, pintura aqui top, né? Especialmente no rosto, aí, escultura e pintura, os detalhes dos rostinhos, qualquer um deles estão super bem feitos, você vê e reconhece o personagem Aiolos mesmo, está legal demais aí, uma figura com certeza recomendada. Tem os seus pontos falhos aí que eu comentei no decorrer do vídeo, essa questão da armadura, de algumas partes dela não está completamente pintada na parte interna aí, por conta de que não vai aparecer quando o personagem estiver montado. Eu acho que faltou um pouquinho de cuidado aí, de esmero da Blockis, porque as figuras da Wave 1 tinham, né? Não é todas as partes, tá? Não tem parte aqui que vai ficar sem pintura. A gente pega aqui, por exemplo, na parte de dentro da
parte do quadril aqui, ó, tá tudo pintadinho. É uma ou outra que o pessoal sabia que não ia aparecer depois da figura montada, né? Mas eu vi enquanto eu estava montando, né? E nas figuras da Wave 1 não tinha. Então, poxa vida, por que não mantiveram o padrão alto de qualidade que tinha na figura da Wave 1 mesmo, né? Mas não sei, talvez seja coisa só do Aiolos. Vamos ver quando chegar o Aldebaran aqui pra gente fazer o comparativo e ver se aconteceu a mesma coisa. Mas é uma figura que tá riquíssima aqui em detalhes, itens extras, acessórios, né? Inclusive ele tem o arco e a flecha de Sagitário aqui, está muito bonito. Inclusive eu acho que é o jeito que eu vou deixá-lo exposto aqui na coleção. Afinal é o Cavaleiro de Ouro de Sagitário, né? Nada mais justo do que deixá-lo exposto dessa forma aqui, que está bem bonito mesmo. Então, figura recomendadíssima aqui do Classic Edition Toys. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens, os nossos vídeos. Nós temos vídeo reviews de figuras de ação praticamente toda semana. Se você curte figuras de ação, se você curte Saint Seiya, pode nos seguir aqui, pode deixar sua inscrição, que vai ver vários vídeos aqui da franquia no nosso canal também. Eu sou fã de Cavaleiros do Zodíaco há muito tempo também. É de longe aí um dos mangás, animes que eu mais gosto. Não só eu, né? Acho que muita gente no mundo todo aí. Então, muito legal a Blockis estar fazendo essas figuras que tem um custo-benefício enorme, né? Se você comparar aí com o Cloth Meter, é quase, dependendo do personagem, é quase 1/10 do valor de um Cloth Meter aí. E uma figura super bonita, super bem esculpida, super bem feitinha, não tenho o que falar, tá legal demais. Com certeza aí recomendo. Se você curtiu, essa aqui eu adquiri no AliExpress. Aliás, aproveito também para pedir para você aí, se você gostou desse vídeo aí, além de deixar a inscrição, dê um joinha, deixa um comentário e compartilha com seus amigos aí, para fazer o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas, ajudar o nosso canal a crescer e o YouTube entender que esse conteúdo aqui é legal, é relevante e que merece ser divulgado aqui dentro da própria plataforma, tá ok? Então é isso, vou agradecendo a quem pôde nos assistir até esse momento e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!